passar para a palestra, então, para o professor Dr. Paulo César Boni, professor da Universidade Estadual de Londrina, com o tema A Importância da Fotografia na Recuperação e Preservação da Memória da História, formado pela UEL em 82, fotógrafo autodidata e professor da UEL de 1982 a 2019. Atualmente atua como professor sênior no programa de pós-graduação estrito sensu da própria universidade. Doutor e pós-doutor em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Criou e coordenou de 96 a 2015 o curso de especialização em fotografia da UEL, a primeira pós-graduação lato sensu do Brasil em fotografia. Criou e editou de 2005 a 2014 a revista Discursos Fotográficos, que se tornou o mais importante periódico de visualidades do Brasil. Foi um dos criadores do mestrado em comunicação da UEL, curso que coordenou de 2008 a 2012, a primeira pós-graduação estrito sensu em visualidades do Brasil, com ênfase voltada à fotografia. Venceu 2 vezes o prêmio Funarte Marque Ferrez de fotografia, publicou como autor e organizador 7 livros sobre fotografia, agraciado com o prêmio José Marques de Mello de maturidade acadêmica, publicou como autor e organizador 9 livros sobre história de Londrina. Em 2001, criou a maratona fotográfica Clique o Seu Amor por Londrina e iniciou o projeto de documentação fotográfica A História de Londrina, contada por imagens, que visava registrar o amor dos londrinenses por sua cidade, por meio de fotografias e documentar as transformações paisagísticas urbanas e rurais de Londrina por 20 anos, de 2001 a 2020. Motivos de sua conversa de hoje na Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina. Paulo, seja bem-vindo à nossa casa, muito obrigado pela sua presença, a fala é toda sua. Bom dia, senhoras e senhores, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado e, puxa vida, eu adoraria estar participando de uma reunião presencial, poder vê-los, olhar no olho, abraçar alguns amigos que eu estou revendo, a minha eterna mestre, professora Neuzi Berbel, que está ali sempre quietinha no lugar dela, mas estou prestando atenção na professora Neuzi, o senhor Nelson, Miguel Contani, pessoas que dividiram comigo anos e anos e anos de Universidade Estadual de Londrina. O Jonas, lembro no começo, né, Jonas, como eu te enchi o saco lá na ProRH, mas, puxa vida, faz parte do jogo, estamos aí. Bom, eu agradeço muito o convite. Eu pretendo falar sobre fotografia, mas antes, naturalmente, vocês vão se divertir um pouco com as minhas inabilidades eletrônicas. Eu vou tentar compartilhar o arquivo aqui, deixa eu ver se eu consigo, com licença. Pronto, todo mundo está vendo aí um PowerPoint? Tá tudo certo? Então tá beleza. Gente, eu decidi intitular essa fala, me recuso a chamar de palestra, essa conversa sobre a importância da fotografia na recuperação e preservação da memória e da história, porque é um assunto que nós estamos trabalhando há pelo menos 20, 25 anos, e um assunto que tem rendido frutos bastante interessantes, bastante profícuos. Então, eu decidi dar esse título por conta disso. Antes de começar a falar um pouquinho desse trabalho, com 1000 desculpas, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória nesse trabalho. Deixa eu ver se vai. Não foi. Opa, mudou. Só reforçando o que eu já havia dito, faz 30 anos que eu trabalho com fotografia na academia, especialmente a fotografia de imprensa. Então, é aquilo que nós chamamos de fotojornalismo, que eu trabalho no curso de jornalismo, e a fotografia que se tem lá é a fotografia voltada para, digamos assim, aspectos jornalísticos, de documentação, de denúncia, de investigação, de comprovação, né? Então, a gente trabalhou faz 30 anos lá na UEL com fotojornalismo. E
Aqui tem uma experiência muito legal. Em 1992, eu criei um projeto de extensão chamado Conheça a UEL Fotografando-a. Esse projeto, claro, era aberto a estudantes de todos os cursos da UEL e aos estudantes dos colégios pré-universidade existentes em Londrina. Então, um mês, por exemplo, a gente oferecia o projeto para o Colégio Vicente Rijo, um mês oferecia o projeto para o Colégio Londrinense, um mês oferecia para outros estudantes da UEL, e nós nos reuníamos e saíamos conhecer a UEL e fotografar a UEL. Os belíssimos jardins da UEL, a Fazenda Escola, as perobas, a piscicultura, o Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, Central de Medicamentos, Laboratório de Produção de Medicamentos. A gente fazia um circuito pela UEL, Hospital Universitário, Clínica Odontológica. Então, a gente ia fotografando e apresentando a UEL. E esse projeto foi muito legal, deu um resultado muito positivo. Depois, alguns colégios começaram a fazer isso também internamente nos seus colégios. Eu gostei muito dessa experiência e fiquei muito atento o quanto que a fotografia instigava as pessoas. Era muito interessante a paixão que as pessoas tinham por fotografia. Aí, em 1996, então, pensando na evolução da fotografia na academia, eu, mais o professor Isaac Camargo, o professor Miguel Contani e a professora Dirce Vasconcelos Lopes, nós criamos o curso de especialização em fotografia, que foi o primeiro curso de pós-graduação lato sensu em fotografia do país. Ou seja, nós estávamos criando um pioneirismo nessa área para a UEL. Em 2005, também pensando de forma evolutiva na fotografia, nós criamos a revista Discursos Fotográficos, que se tornou um importante periódico, o mais importante periódico científico em visualidades no Brasil. Essa revista era formato livro, ela era super bonita, muito bem acabada, de excelente acabamento gráfico, era tipo um livro para ser colecionado. Eu até separei aqui duas lâminas, uma para mostrar uma capa de uma revista e a outra para mostrar como ela ficava bonitinha na estante. Olha lá, a minha coleção de discursos fotográficos está toda aí, uma do ladinho da outra, sempre do mesmo tamanho, mesmo número de página e coisa e tal. Essa revista existe até hoje, mas hoje ela só está no formato online. Por questão de custos e etc., a nova coordenação do mestrado resolveu transformá-la só em online. Talvez até por economia de papel também, preservar árvores, essas coisas. Em 2007, também ao lado do professor Miguel Contani, nós criamos o programa de pós-graduação estrito sensu, só com mestrado, em comunicação na UEL. Foi o primeiro mestrado em visualidades no Brasil, com ênfase em fotografia. Então, nesse meio tempo, nós já tínhamos assim a UEL como uma espécie de referência para o estudo de fotografia no Brasil todo, porque nós tínhamos uma especialização em fotografia, que a gente recebia alunos do Brasil inteiro, até do exterior nós tivemos alunos. Nós tínhamos uma revista que acabou se transformando na mais importante revista, no mais importante periódico científico de visualidades do Brasil, e nós criamos um mestrado em comunicação com área em comunicação visual, com ênfase voltada para a fotografia. Podemos, assim, garantir com todas as letras que, em 2007, a UEL era uma referência para estudo de imagem, de visualidade, de fotografia no Brasil. A partir dos anos 2000, ou seja, agora, no século XXI, no terceiro milênio, nós passamos a centrar o foco do nosso trabalho no uso da fotografia para a recuperação e a preservação da memória. Gente, aqui foi um negócio muito legal, porque nós começamos a usar a fotografia. A fotografia teve um processo evolutivo na academia interessantíssimo, porque até os anos 70, 1970,
ela era considerada uma mera ilustração. O mais importante era o texto. Então, o texto, sim, era o norteador de tudo, e a fotografia era apenas uma ilustração. A partir dos anos 70, a fotografia passou a ser aceita na academia como documento. Foi um negócio legal porque, ao mesmo tempo que a fotografia passou a ser usada, passou a ser aceita como documento, a história oral também passou a ser adotada como metodologia de coleta de dados. Então, nós passamos a trabalhar com a fotografia e a história oral para a coleta de dados, né? Então, isso foi muito interessante. Nesse sentido, a partir dos começo dos anos 2000, nós deixamos de usar a fotografia como simples documento e passamos a utilizá-la como fonte de pesquisa. Então, já não era mais, vamos pensar assim, ou já não era só você escrever sobre determinado fragmento histórico de Londrina e depois ir lá no Museu Histórico de Londrina procurar alguma fotografia para ilustrar o teu escrito. Nós passamos a fazer um processo inverso. Nós passamos a ver as fotografias e, a partir das fotografias, nós começamos a pesquisar os aspectos, os fragmentos, os conteúdos históricos. Isso foi muito importante, naturalmente, para a valorização da fotografia. E nós estávamos fazendo isso daí no meio acadêmico, né? Mas para dar visualidade, para dar notoriedade ao que nós estávamos fazendo, a gente acabou publicando como autor e como organizador, quase sempre com a participação de alunos dos nossos cursos de graduação, de especialização e de mestrado, livros que falavam de fotografia e da história de Londrina. Então, um dos livros, primeiro, provavelmente, que eu publiquei nesse sentido, falando de fotografia e fragmentos históricos, foi esse intitulado Memórias Fotográficas, a fotografia e fragmentos da história de Londrina, em 1912. É esse livro, com essa capa super bonita, que nós colocamos uma fotografia antiga de Londrina, um outro mosaico com fotografias antigas importantes, e vocês não conseguirão ver, mas a capa desse livro é a partir de um saco de estopa. Então, se prestarem atenção, tem assim algumas texturas que lembram um saco de estopa, que era pegar mesmo a história, né, o início de Londrina. Na sequência, nós publicamos Hotéis Históricos do Norte do Paraná, porque em nossas pesquisas nós percebemos que o hotel era uma infraestrutura primordial, que a Companhia de Terras precisava ter hotéis exatamente para receber as pessoas interessadas em comprar terras, tinham que hospedá-las em determinado espaço, então criou-se o hotel como primeira infraestrutura. Rolândia, por exemplo, até 3 ou 4 anos atrás, comemorava o seu aniversário no dia 29 de junho, porque no dia 29 de junho foi quando começou-se a primeira construção de Rolândia, que era o Hotel Rolândia. Agora, recentemente, mudaram a data do aniversário para a data da emancipação de Rolândia, mas por muitos anos, Rolândia comemorava o aniversário no dia do início da construção do Hotel Rolândia. Esse daqui é a capa do Hotéis Históricos, né, do livro Hotéis Históricos. Então, nós pegamos hotéis históricos de Londrina, Cambé, Rolândia, Apucarana, Mandaguari, Maringá, nesse eixo Londrina-Maringá, nós pesquisamos os hotéis e sempre com muitas fotografias, né? E aí nós começamos a perceber também um detalhe muito interessante, que às vezes nós íamos entrevistar um pioneiro ou alguém que tivesse trabalhado num hotel ou em qualquer outro assunto que nós estivéssemos pesquisando, e nós fazíamos uma, duas, três perguntas para o sujeito e às vezes ele era até monossilábico. Foi, não foi, era, não era, e aquela coisa toda. Mas, de repente, nós tirávamos assim uma fotografia da pasta e mostrávamos para a pessoa. Meu Deus do céu, aí a mente do cara, sabe, parecia que ressuscitava.
era uma revigorada, uma danada. O cara começava a lembrar de coisas, de histórias, de pessoas. Ah, aqui trabalhou fulano, que veio lá da Paraíba, mas depois ele se envolveu num problema de adultério. Aí, sabe, o cara ia comentando coisas que jamais comentaria com as perguntas factuais, vamos colocar assim, as perguntas verbais tradicionais de uma entrevista. E percebendo essa potencialidade que a fotografia tinha de disparar o gatilho da memória, nós começamos a pesquisar com projetos de pesquisa, com trabalhos acadêmicos e tudo mais, o uso da fotografia como disparadora do gatilho da memória. E, nossa, foi uma coisa assim maravilhosa. A gente conseguia, por exemplo, da simples construção de uma capelinha lá no Dezinho, em Rolândia, ou lá no Bratislava, em Cambé, a gente conseguia reunir um arsenal de informações históricas que era um negócio assim maravilhoso, né? Então nós passamos também a adotar essa proposta metodológica do uso da fotografia para disparar a memória, e isso hoje está sendo usado numa porção de universidades, e a essência, o nascimento disso, a consolidação disso, foi a Universidade Estadual de Londrina. Então, a Universidade Estadual de Londrina continua muito respeitada ainda quando o assunto é fotografia. Um outro livro que nós escrevemos aí, que foi muito bonito, com muitas fotografias, Retratos da Cidade. O uso da fotografia para a recuperação de fragmentos históricos de Londrina, em 2014. Essa é a capa do livro. Temos até aqui o ex-prefeito e ex-governador José Richa vistoriando as obras do Estádio do Café. Tem 1000 coisas assim muito interessantes nesse livro. Tudo é mentira, né? Talvez seja um exagero, mas boa parte disso descoberto a partir dessa proposta metodológica de mostrar a fotografia para a pessoa começar a lembrar coisas que estavam latentes, estavam adormecidas lá na mente do sujeito, né? Aí, um pouco mais tarde, em 2017, nós publicamos esse livro, Transformações Urbanas, a Londrina da década de 1950, só com fotografias de um fotógrafo, que foi o primeiro fotógrafo contratado pela Prefeitura de Londrina para fotografar as obras públicas, que era o Oswaldo Leite. Oswaldo Leite trabalhou na Prefeitura de Londrina por 3 décadas, da década de 50 à década de 70. E, curiosamente, todo o acervo dele, que eram fotografias, negativos e tudo mais, um dia estavam empilhados em caixas de papelão lá no corredor, que estava indo para a incineração. Era para queimar aquilo tudo. Por sorte, passou lá um outro fotógrafo que o sucedeu, que era o Hélio Silva, e o Hélio Silva falou: gente, pelo amor de Deus, não me queime isso, vamos ligar para o museu, ver se interessa para o museu. Aí, claro, que interessava para o museu, e o museu pegou todo esse acervo, fez a higienização, a catalogação, agora já digitalizou, já colocou tudo à disposição de quem quiser ver. E nós trabalhamos com o acervo do Oswaldo Leite e nós publicamos esse livro. É muito interessante, porque só tem informações históricas a partir de fotografias. Agora não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas um fotógrafo chamado Antônio Neto está digitalizando todo o acervo do Hélio Silva, que sucedeu o Oswaldo Leite na prefeitura. Então, em breve, nós teremos mais um acervo à disposição da pesquisa. E, por último, nós escrevemos este livro, A História de Londrina Contada por Imagens, de 2001 a 2020, que é basicamente o objeto de estudo da nossa conversa de hoje, e que tem essa capa lindíssima, eu adoro essa capa, né? Que a gente faz um trânsito pela história de Londrina. Temos assim uma fotografia que mostra o início de Londrina, aqui já tem o rural convivendo com o urbano, aqui a interação do rural e do urbano, aqui tem, eu acho que vocês estão vendo aí, né, naturalmente. Tem 2 pessoas que estão mais ou menos boquiabertas com a velocidade da verticalização.
aqui o nosso símbolo, que é a Terra Vermelha, uma fotografia da Londrina diurna e uma noturna. Então, já falamos mais desse livro. E em 2001, nós criamos um concurso fotográfico que acabou levando o título de Maratona Fotográfica Clique o Seu Amor por Londrina. Esse concurso acabou rendendo prêmios, exposições, calendários fotográficos de mesa, cartões telefônicos e um livro, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, deixa eu baixar aqui. Olha, os cartões telefônicos. A Sercontel fazia cartões telefônicos com as fotografias da maratona. Hoje não faz mais. Aliás, para ser muito honesto, hoje eu nem sei se o cartão é assim tão utilizado, porque hoje todo mundo tem um, ou dois, ou três telefones celulares, né? Mas os orelhões que existem por aí continuam sendo utilizados com cartões, mas a Sercontel já não faz mais os nossos cartões telefônicos. E os calendários fotográficos de mesa, que aqui, todos os anos, desde 2002 a 2020, nós fizemos esses calendários, que são muito bonitos. Foi uma inovação também, em 2001, ninguém fazia calendário fotográfico aqui em Londrina. Hoje, várias empresas fazem para mostrar os seus serviços, as construtoras para mostrarem os seus prédios e coisa e tal, né? Mas nós também temos um quezinho na criação desses calendários fotográficos. Vamos em frente. A Maratona Fotográfica Clique o Seu Amor por Londrina era para ser apenas uma atividade para os estudantes do curso de especialização em fotografia da UEL. Mas a gente precisava de apoio para fazê-lo. Apoio financeiro, apoio logístico, apoio de divulgação. Então, quando nós procuramos o Fotocélula para pedir apoio financeiro, o Fotocélula disse, puxa, é legal, mas por que você não faz para todo mundo? Não abre para quem quiser participar. Depois nós fomos no Fotoclube de Londrina, o Fotoclube também falou, não, isso aí tem que ser uma coisa para todo mundo, para quem quiser participar. Aí o que era para ser só uma atividade do curso, a gente acabou fazendo um concurso aberto. Poderia inscrever-se quem quisesse. E, claro, num primeiro momento, a gente tinha como objetivo que os londrinenses declarassem o seu amor por Londrina por meio de fotografias. Nós estávamos esperando, com a expectativa praticamente única, de que todo mundo saísse fotografar algum lugar bonito de Londrina, e não deu outra. Todo mundo correu fotografar o Lago Igapó, a Catedral Metropolitana, o Museu Histórico, a UEL, algum que eles chamam assim de lugares de referência, que tinham uma identidade com eles, e por aí foi. Mas pusemos aqui maratona, porque como nós queríamos dar as mesmas condições para todos os participantes, então nós pensamos, vamos fazer um dia só, que será um domingo, quando as pessoas não trabalham. De manhã a gente entrega o filme para as pessoas, no final da tarde a pessoa entrega o filme de volta. Então, digamos assim, todo mundo teria o mesmo tempo, todo mundo teria a mesma luz, as mesmas condições climáticas, ninguém levaria vantagem, todo mundo teria o mesmo tempo e as mesmas condições de luz e de clima. Por isso que nós chamamos de maratona, foi uma correria. A gente entregou o filme às 7h30 da manhã, nossa, todo mundo correu para frente da Catedral Metropolitana. A hora que acabou a missa, que o pessoal estava saindo, tinha aquele batalhão de fotógrafos lá, todo mundo ficou assustado. O que está acontecendo aqui? Então, foi muito legal isso. Mas deixa eu passar. Pronto, já tinha dito isso, o objetivo inicial era que os londrinenses declarassem o seu amor por Londrina por meio de fotografias. Mas olha o que apareceu já na primeira maratona. Puxa vida! Isso daí, digamos assim, é uma declaração de amor, mas é um simbolismo muito forte, porque a gente tem essa coisa de pé vermelho de coração, orgulho de ser pé vermelho, mãos limpas, né? No início dos anos 2000 e coisa e tal. Alguém fez essa fotografia assim espetacular. É simples, mas é espetacular. Não é exatamente a técnica, nem a plasticidade, é a essência
da fotografia que ela é um símbolo de Londrina, né? Olha essa outra fotografia, da primeira maratona, está aqui, ó, 2001. Gente, essa fotografia é maravilhosa. É uma antiga farinheira aqui de Londrina, que esse prédio ainda está lá, desativado, mas está. E aqui nós tínhamos uma avó que eu tive a oportunidade de conhecê-la, é a dona Dília. Ela está com 95 anos hoje, saudável, lúcida, e que Deus a mantenha por mais anos saudável e lúcida. E essa menina, que era uma menina de 9 anos na época, hoje já é uma senhora de 30 anos, casada, com filhos e tudo mais. Mas olha, na maratona seguinte, se não me engano, olha, 2000 e... não foi na seguinte, mas foi na terceira maratona. Olha essa fotografia, que maravilha. É de uma antiga máquina de beneficiamento e seleção de grãos, espetacular. Aí nós começamos a perceber isso já na primeira maratona. Opa! Além das pessoas declararem o seu amor por Londrina com fotografias belíssimas, a gente pode fazer um projeto de documentação das transformações paisagísticas urbanas e rurais de Londrina por um determinado tempo, que foi o tempo que nós estipulamos de 20 anos, de 2001 a 2020. Outra fotografia espetacular. Assim, foi, digamos, o cara estava passando por ali com essa luz maravilhosa, essa criançada brincando ali no Lago Igapó, saiu do lago, no contraluz ele fez essa foto, que eu particularmente gosto, respeito muito, eu acho muito bonita. Olha essa fotografia da maratona de 2013. Olha prédios da Gleba Palhano aqui em construção. Hoje já está tudo terminado, aqui já tem outros prédios construídos e tudo mais, né? Nós utilizamos essa fotografia assim nas páginas pré-textuais, porque tínhamos uma pioneira que faleceu agora em dezembro de 2019, a dona Nair Palha Piantini, que ela era uma espécie de celebridade na cidade. Tudo que se fazia de história, de pioneiros e coisa e tal, convidavam a dona Nair, e ela escreveu um poema chamado Eterna Namorada de Londrina. E ela se dizia Eterna Namorada de Londrina. Então, nós procuramos uma fotografia que pudesse representar esse clima de namoro, para ilustrar, vamos colocar assim, para engrandecer, enriquecer o poema da dona Nair. E aí, opa, eu estou percebendo que eu preciso correr. Olha, mais algumas fotografias bonitas de declaração de amor para Londrina. Não vou falar tanto delas, senão meus 40 minutos não vai dar para nada. Deixa eu pular alguma coisa. Fotografia maravilhosa de uma fotógrafa de interiores, espetacular, chamada Tatiana Galindo. Olha que fotografia linda. Olha essa, gente, que fotografia, sabe? Que essência. Que, nossa, apaixonado por essa fotografia. Acho que essa fotografia é a essência, é o sentimento, é a declaração mesmo de identidade, de amor para a cidade. Olha essa da maratona de 2019. Uma sacada espetacular da fotógrafa chamada Fernanda Félix. Ela percebeu num dos prédios lá onde ela estava, no apartamento na Gleba Palhano, que a cidade estava refletida no vidro. E ela fez uma fotografia pegando, aparentemente, num primeiro momento, parece uma fotografia só como um todo. Mas se você começa a prestar atenção, você vai perceber que ela é refletida, olha. Tudo é igual, do lado direito e do lado esquerdo, né? Fotografia linda. Então, deixa eu ver o que diz a próxima página. Eu só vou voltar um pouquinho, né, para nós tomarmos isso. Mostrei umas fotografias de declaração de amor. Porém, com a diversidade, a qualidade, a beleza das fotografias, nós decidimos criar o projeto de documentação fotográfica História de Londrina contada por imagens, cujo objetivo, além da declaração de amor à cidade, era documentar as transformações paisagísticas por 20 anos. Então, por exemplo, no livro do qual nós estamos falando, tem essa comparação aqui. Ontem, a Avenida Ayrton Senna, fotografada em 2003. Estão vendo aqui a plaquinha no canto superior esquerdo? Gente, essa fotografia tem uma história muito bonita. Quando Ayrton Senna morreu em 1994,
um chacareiro, isso daqui é um carreador, né? Um chacareiro resolveu homenagear o Ayrton Senna. Então, ele mandou escrever uma plaquinha, Rua Ayrton Senna da Silva, pregou essa plaquinha numa viga, fincou a viga lá na frente da chácara dele, não avisou prefeitura, Câmara de Vereadores, nada. É uma homenagem dele. Aí, mais tarde, quando a gleba Palhano começou a se transformar no, sei lá, no bolsão urbanístico que é hoje, a prefeitura abriu a avenida ali, deu o nome de Nassib Jabur, pois a comunidade ali, os chacareiros e outras pessoas se uniram, fizeram manifestações, chamaram a imprensa, fizeram aquele abraço simbólico, tudo mais, e a prefeitura foi obrigada a rever e nomear a rua como Avenida Ayrton Senna da Silva, né? Então, a gente está vendo essas transformações. Deixa eu ver. Logo percebemos, em razão das transformações, que o período de coleta de fotografias precisava ser ampliado. Então, já não poderia ser mais um dia. Na segunda maratona, a gente fez um final de semana. Na terceira maratona, já foi 10 dias, e assim sucessivamente. Até que hoje nós estamos aceitando fotografias de uma maratona para outra, ou seja, tudo o que aconteceu durante os 2 últimos anos. Porque senão nós não conseguiríamos registrar coisas importantes de Londrina, como a exposição Feira Agropecuária, Festival de Música, Festival de Teatro, Festival de Dança e por aí afora. E a partir já da segunda maratona, a gleba Palhano começou a ganhar destaque, quer por seus prédios de alto padrão, quer pelos seus contrastes. E por estar do lado do Lago Igapó também, que era um negócio muito interessante, né? Mudanças estruturais do centro da cidade, com a valorização da Zona Leste, primeiro com o Complexo Marco Zero, até recentemente com a inauguração do viaduto sobre a 10 de dezembro, ou a chegada do campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá no final da Estrada dos Pioneiros. Gente, aquilo em 3 anos virou uma cidade. Se faz alguns anos que vocês não vão para lá, por favor, pega a Avenida Celso Garcia Cid, entra na Avenida dos Pioneiros e vão até a Universidade Federal Tecnológica. Vocês vão perceber que ali no entorno da UTFPR já tem uma cidade construída. E outras coisas que foram acontecendo na Zona Norte, como a construção do Shopping Norte, os Lagos Cabrinha e o Lago Norte, a construção do residencial Vila Bela, tudo isso, Vista Bela, desculpa, tudo isso a gente foi documentando. Tudo isso e muito mais, inclusive a zona rural, foi documentada por centenas de olhares ao longo de 20 anos. Essa é a principal riqueza desse projeto, a pluralidade de olhares. Não é a cidade vista só por mim ou vista pelo Wilson Vieira, que é um excelente fotógrafo que publica muitas fotografias de Londrina, nem pelo Wilson Grande, que é outro fotógrafo que também publica muito sobre Londrina. É a multiplicidade, a pluralidade de olhares. Nesse livro tem mais de 300 fotógrafos com fotografias. Imagens simbólicas, estéticas, artísticas, plásticas, jornalísticas e documentais. Um show de imagens que só a pluralidade de olhares poderia permitir. E agora é que eu vou mostrar um pouquinho, e eu já percebi aqui que o meu horário está, então eu vou correr um pouco, mostrar um pouquinho do livro A História de Londrina Contada por Imagens. Esta é a capa. Esta é a contracapa com um texto e uma fotografia de cada maratona, né? Para nós privilegiarmos todas as maratonas. E o livro foi estruturado por capítulos e sessões. Cada maratona, a de 2001, de 2003, 2005, 2019, cada maratona é um capítulo. E nesses capítulos a gente tem diversas sessões, né? Então, por exemplo, essa foi a logomarca da primeira maratona e a gente a tem aqui. Na sequência imediata, eu escrevo um texto contextualizando a maratona no contexto municipal, estadual, até nacional, para dizer o que estava acontecendo no país. Esse texto é super rápido, é 2 páginas, frente e verso.
Aí nós temos aí os vencedores, né? Primeiro lugar, segundo, terceiro. E, na sequência, nós fizemos sessões para agrupar as fotografias. Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, cenas londrinenses. Então, está aí feira, está aí o centro da cidade, está aí tal, tal. Que mais que nós temos aqui? Olha, museus e UEL. Tinha muitas fotografias de museus e muitas da Universidade Estadual de Londrina. Então, nós criamos essa seção e lá vamos nós. Bucólico e rural. Olha aí, a gente pegou também coisas rurais, casas, restaurantes rurais, cenas de agricultura e por aí vamos embora. Nostalgia, que nós pegamos coisas que lembram Londrina antiga, que estão na saudade de tanta gente, né? Londrina vertical. Quem trabalha com publicação sabe que é um problema sério. De repente, você está trabalhando com fotografias horizontais, aí aparece uma vertical maravilhosa, mas não tem como programá-la, porque ela vai fazer uma bagunça toda. Então, a gente criou um Londrina vertical, um mix vertical. Olha, Londrina rural, por aí vai. Transformações na gleba palhano. Então, nós pegamos e fomos mostrando o que a gleba palhano estava se transformando. Mudamos a logomarca a partir de 2011, então está aqui a nova logomarca. Mas as sessões continuavam as mesmas, né? A poesia está no ar, olha aí umas fotografias super bonitas. Arquitetura e capelas, então a gente pega arquiteturas, as capelas rurais e urbanas, colocamos isso tudo. É difícil fazer essa seleção, viu, gente? Porque são muitas fotografias. Essa daqui eu adoro, belezuras e fofurices. Olha a fotografia da criançada, criança na exposição feira, soltando pipa, criança pintando o muro da escola, criança brincando lá no Lago Igapó com os gansos. Espetacular. Criamos também a sessão Ontem e Hoje. Eu já mostrei uma lá atrás para vocês. Mas, olha, na gleba palhano, onde havia essa casinha aqui, com uma hortinha cheia de verdura, cebolinha, salsinha, já não tem mais nada. Hoje é tudo concreto, né? O progresso chegou e ficou. Essa daqui é da gleba palhano, olha, 2007. Essa 2019. Gente, dá uma olhada na diferença. De 2007 para 2019 são apenas 12 anos. Em 12 anos tem essa diferença toda aí. Também criamos uma sessão aqui que é homenagem, porque em 20 anos alguns maratonistas faleceram. Então os que nós conhecíamos, que eram maratonistas, participavam e faleceram nesse meio tempo, a gente pega aqui umas fotografias deles e faz essa homenagem, né? Tem a sessão com a palavra o vencedor, que essa eu não vou colocar para vocês, porque não tem nenhuma foto, é só um texto do vencedor falando sobre a fotografia dele. Criamos também a galeria das fotografias vencedoras, e eu só vou mostrar duas para vocês, que eu acho assim, duas, de uma, que é essa, do Wilson Vieira, que é de muita transformação. Aqui é a construção do edifício Heritage, nas margens do Lago Igapó, e olha a cidade lá ao fundo, o reflexo no vidro, super bonito. E tem essa que também é extremamente poética, saudosista, que é do Wilson Grande. Ele fez essa fotografia a partir da Zona Leste, lá da saída para Ibiporã, e o título dela é Todos os Caminhos Levam a Londrina, que você tem aqui uma estradinha de terra que conduz para Londrina, você tem a linha férrea que conduz para Londrina, você tem a linha dos postes de fiação elétrica. Muito interessante essa foto, muito legal. E ao encerramento dos capítulos das maratonas, nós fizemos uma homenagem para os fotógrafos. Então, aqui eu tomei a liberdade, me atrevi a pedir permissão para a fotógrafa de escrever sobre a fotografia dela, né? A todos e todas as maratonistas de todas as maratonas, o nosso muito obrigado e um abraço do tamanho de Londrina. Gente, essa foto está linda. Essa criança, ela é síndrome de Down, ela está fazendo um abraço para Londrina. Tá? Muito, muito legal mesmo. E também fizemos aqui uma homenagem para os fotógrafos
colocando uma fotografia de uma das atividades do Fotoclube de Londrina, que são os passeios fotográficos, e com eles não tem tempo quente, não tem noite, não tem madrugada, não tem chuva. Quando eles marcam os passeios fotográficos, de fato, eles vão e fazem, né? Bom, para a última página do livro, escolhemos uma fotografia em que o menino faz uma carinha de acabou. Puxa, que pena, acabou, né? Parece que ele está olhando para trás assim, acabou. E, olha, falar em acabou, está acabando também, só tem mais umas 3, 4 lâminas aqui. Em suma, em razão do horário ter sido tão curto, agradeço muito, mas eu falaria mais de 2 horas. Claro que ninguém aguentaria ouvir eu falando 2 horas, mas eu falaria horas e horas desse projeto, né? Em suma, este livro, A, marca o encerramento de um projeto de documentação fotográfica. B, valoriza a fotografia e os fotógrafos. C, destaca o valor da pluralidade de olhares. E D, ressalta a importância da fotografia para a recuperação da memória e da história. Mais que isso, é uma linda declaração de amor a Londrina. E, por fim, é um importante documento histórico das transformações paisagísticas urbanas e rurais de Londrina por 2 décadas, de 2001 a 2020. Muito obrigado. Se eu passei um pouquinho do tempo, me perdoe, mas eu me empolgo muito falando disso e tenho certeza que eu fui muito resumido, porque eu falaria muitíssimo mais. E agradeço muito por vocês, agradeço muito o convite. Estou à disposição. Deixa eu fechar aqui. Opa! Estou aprendendo a trabalhar com essas coisas eletrônicas. Um dia eu vou dominar isso tudo. Obrigado, obrigado. Paulo, muito bom, muito bom. Parabéns, Paulo, pela apresentação. Eu já tive a oportunidade de ver seu livro. É lindo. É uma história maravilhosa, ser contada por fotos e fatos também, né? Claro. E em nome da Academia de Letras, Ciências e Artes, nós que agradecemos pela sua presença, pela sua brilhante palestra. Obrigado. Esperamos que retorne outras vezes aqui para falar de fotografia. Ao vivo. Outras vezes ao vivo. Ao vivo, muito Abraços, melhor. beijos. Abraços. Nossa. O café da manhã maravilhoso da academia. Perfeito, Enfim, perfeito. Obrigado mesmo por estar conosco aqui.